Gente, clica só bem A ali gente, na barrinha de ocultar para vocês não terem ela. Isso, pode iniciar. bom, obrigada. Então, gente, boa tarde. Hoje a gente vai apresentar sobre os serial killers, tá bom? Essa é a nossa equipe, eu, Guilherme, Marcelo, Samara e Otávio. Então, vamos lá. O serial killer e a psicopatia. De onde é que vem a origem do serial killer? Geralmente, o serial killer, ele é caracterizado por algum padrão comportamental de personalidade e é geralmente caracterizado por um comportamento antissocial, com baixa capacidade de sentir remorso ou empatia e um baixo controle comportamental, além de uma dominância muito excessiva. Ela geralmente, o comportamento ou serial killer geralmente é derivado de uma psicopatia, de uma malformação mental, de uma herança genética ou de algum episódio violento ocorrido durante a infância ou adolescência. A definição, então vamos lá. O que é psicopatia? A psicopatia, ela geralmente deriva de algum transtorno comportamental, de falta de remorso e empatia, ou seja, ela é a expressão patológica, ela é uma doença da agressão instrumental, além da falta de remorso e empatia. E o que seria um serial killer? Existem dois conceitos, um é dado pela FBI, que entre várias discussões não é muito bem aceito pela área, principalmente da área médica para criminal, que é uma pessoa que comete 3 ou mais crimes em locais diferentes em um intervalo de tempo, em um determinado intervalo de tempo, entendeu? Só que o conceito mais aceito até hoje, pelo menos para a maior parte dos estudiosos, é uma sequência de 2 ou mais assassinatos separados, cometidos pela mesma pessoa em qualquer período de tempo, tá? Podendo ser entre horas ou anos, e tendo o motivo, o fato psicológico e com tendências comportamentais sádicas ou sexuais. Então, os serial killers, eles possuem geralmente algum tipo de transtorno mental. Nisso nós podemos ter a psicopatia ou a psicose. A psicose, para quem não sabe, é um transtorno mental onde a pessoa ela se encontra fora da realidade. Geralmente ela tem visões, ela ouve coisas, tá bom? O psicótico, ele, segundo alguns estudos, seria aproximadamente 10 a 20% dos serial killers. Os restantes geralmente vão para a área da psicopatia mesmo, tá bom? Então vamos lá. Os tipos de serial killers. Antes de falar isso, eu acho importante falar que nem todas as pessoas têm o mesmo grau de psicopatia, tá bom? Ou seja, nem todas as pessoas que são psicopatas, elas podem vir a cometer algum crime ou se tornar um serial killer. E a gente pode falar isso baseado em um estudo e algo divulgado da OMS que fala que haviam, em 2001, 2 milhões de psicopatas só nos Estados Unidos, ou seja, uma grande parte da população mundial é psicopata, mas em determinados graus e outras coisas que fazem a pessoa se tornar um serial killer, que vão ser falados mais para frente, fazem com que a pessoa se torne um serial killer. Então, eu acho importante frisar que não é só porque a pessoa ela tem algum distúrbio mental ou tem características psicopatas que ela possa vir a se tornar um serial killer ou um criminoso em potencial. Então, vamos lá. Os tipos de serial killers. Nós temos o visionário, que ele é aquele que mata por visões ou vozes. Ou seja, ele ouve vozes mandando ele matar alguém ou coisas desse tipo. Nós temos também o missionário, que é aquele que ele tem a crença de que determinadas categorias são o mal do mundo. Que categorias? Os homossexuais, as mulheres, os judeus e coisas assim. Nós temos o emotivo. O emotivo é aquele que mata por diversão. Ele se diverte em calcular como é que vai ser o assassinato. Ele mata só para se divertir. E nós também temos o sádico, que é aquele que ele sente satisfação na tortura da vítima, que ele sente satisfação no sofrimento da vítima. E essa satisfação, muitas vezes, na maioria delas, tem algum tipo de ligação sexual, entendeu? Algum tipo de satisfação sexual nisso. Com licença.
Certo. A gente vai falar um pouco agora sobre como é tratado, como começa a descobrir os sintomas de um psicopata na sociedade. É importante lembrar que como a manifestação começa a partir dos 3 anos de idade, nessa idade tu não tem como definir se essa criança ela vai ser um serial killer, mas tu tem como começar a definir se ela pode ou não ser um futuro psicopata. Graças a John McDonald, ele fez uma tríade em que ele apresenta sintomas que tu pode começar a identificar na fase ainda da infância, que te mostram se essa criança, se esse indivíduo, ele tem a tendência a ser um psicopata. A primeira manifestação que ele mostra é o maltrato em animais. Como assim o maltrato em animais? Normalmente, essa criança que ela tem essa tendência à psicopatia, ela pode ser que ela tenha um animal de estimação que ela goste de enforcar esse animal, que pode ser que ela teve um dia ruim na escola e ela chega em casa, ela tem um peixinho, ela gosta de afundar esse peixinho dentro da água e tirar, afundar e tirar. Ela gosta, é uma forma que ela encontra de extravasar os sentimentos ruins que ela tem. Nessa imagem é Jeffrey Dahmer. Ele foi condenado a 15 sentenças perpétuas. E a imagem bem do lado é ele pequenininho com o gato que ele tinha. Então, fica bastante nítido que ele sofria dessa questão do maltrato de animais na infância dele e acabou evoluindo para a fase adulta. Normalmente, essas crianças que maltratam animais, elas começam com as vítimas delas maltratando da mesma forma que elas matavam. Então, no exemplo dele, se ele enforcava o gato, pode ser que ele começou com os casos dele enforcando as vítimas dele. A segunda característica que ele apresenta são as tendências piromaníacas, que é essa adoração por fogo. Essa característica é representada também quando a criança ela quer extravasar e coloca fogo em pequenas coisas. Por exemplo, um brinquedo chateou ela e ela não quer mais brincar com isso. Ela vai e ela coloca fogo nesse brinquedo. Essa característica são representadas quando a criança ela gosta de ver algo sólido ruir. Ela gosta de ver essa transformação do bom para o ruim. Então, elas têm essa tendência a colocar fogo e gostam de ver essa ruína das coisas. Uma segunda característica aí também é o fato delas, se estiver passando uma reportagem e teve um incêndio em determinado lugar, essa criança ela vai ficar fascinada por essa reportagem. Ela vai querer ver mais e mais vezes coisas sobre isso. A terceira característica é a enurese. A enurese é o ato de fazer xixi na cama. Esse ato ele não é 100%, não significa que, por ter feito xixi na cama, essa criança vai se tornar um serial killer ou ela é psicopata. Não. Essa enurese, ela acontece a partir dos 6 anos de idade para cima. E está muito ligada à forma como as pessoas reagem a isso do que o ato em si. Por exemplo, se essa criança fez xixi na cama e a mãe dela bateu nela, e sempre que acontecia, ela batia nele e gritava com essa criança e humilhava essa criança, pode ser que isso influencie muito para que no futuro essa criança que pode já a questão biológica da psicopatia se torne um serial killer. Um exemplo famoso é de Andrei Chikatilo. Ele foi um serial killer que matou cerca de 53 pessoas e era famoso por gostar de maltratar crianças. Pesquisando o histórico dele, da infância, tudo, se descobriu que a mãe dele abusava dele física e mentalmente. E ele sofria de enurese. Então, pode ser que sim, essa questão da forma como a mãe dele tratou esse distúrbio que ele teve possa ter agravado o caso dele e levado ele a ser um serial killer. Além dessas características, além da tríade de McDonald, existem outros sintomas que podem ser identificados, da fase infantil até a fase adulta. Na fase adulta, esses sintomas evoluindo na fase adulta, adolescência, pré-adolescência, infância, esses sintomas irem evoluindo. O primeiro sintoma é a violação das regras e proibições. Toda criança,
ela brinca com algo que a mãe falou que não era para brincar, ela pode pegar algo escondido do coleguinha. Mas na questão da criança que ela sofre com o transtorno da psicopatia, ela, ela sente o prazer naquilo que ela está fazendo. Ela sente prazer em pegar aquilo que ela sabe que é errado. Uma criança, quando ela pega e a mãe repreende e ela sabe que foi errado, ela não gosta mais daquilo que ela fez. A criança que já sofre disso, não. Ela vê essa garrafa aqui e a mãe dela fala que não pode pegar porque não é dela, é do coleguinha. Ela pega pelo prazer de ver a criança procurando, ela pega pelo prazer da sensação que dá nela, a sensação de poder. Então, essa violação das regras e proibições, ela se diferencia de uma criança normal pelo fato desse indivíduo sentir prazer nisso que ela está fazendo, sentir prazer em tirar algo ou pegar algo escondido. Essa segunda característica, a falta do remorso, ela está muito ligada a quando pratica o ato. Ela vê que alguma criança se machucou, ou ela vê que alguém está machucado perto dela, ela vê que aquilo que ela fez não foi bom para outra pessoa e ela não liga. Para ela tá tudo bem o que aconteceu. Essa questão da falta do remorso, ela até ligada bastante à insensibilidade, que já já vai ser tratada. Com essa falta do remorso, ela não liga. O que acontece com ela é que quando alguém pega ela praticando o ato, ela fica histérica, ela fica com raiva, ela começa a chorar, ela esperneia, não pelo ato que ela praticou, mas sim pelo fato de ter sido pega fazendo aquilo. Na fase adulta, isso se mostra quando, por exemplo, o serial killer é pego e mandam ele ser preso, ou então para fora da pena de morte, essas coisas, e ele começa a chorar, ele fica histérico, ele não gosta daquele resultado. Essas características, essas respostas que ele dá a essa conduta não são pelo fato dele se arrepender do que ele fez, e sim pelo fato dele ter sido pego e por sofrer uma consequência, um castigo daquilo que ele fez. Essa terceira característica, assédio aos colegas, ela é bastante presente na infância. E ela pode ser mostrada através do bullying. Existem muitas crianças que praticam bullying. E não significa que elas são psicopatas ou que serão futuros serial killers, não. Essas crianças, normalmente, elas podem fazer isso com outras crianças por causa de uma questão familiar. Pode ser que uma criança queira bater na outra porque o pai bate na mãe em casa. Desculpa. Ou pode ser que essa criança, ela goste de gritar com as outras crianças porque o pai e a mãe gritam em casa. Não significa que essa criança ela vai ser um serial killer ou que ela é psicopata. Significa que em casa ela tem um exemplo e na escola ela quer reproduzir. Essa criança com acompanhamento certo, ela pode melhorar, ela pode ser um adulto perfeitamente saudável, um adulto que nunca apresentou características psicopatas ou que se tornou um serial killer. Na criança que já apresenta essa tendência, ela pode, às vezes, ela pode nem ter esse histórico familiar, mas pode também, o que agrava ainda mais. Mas o que acontece com ela é que ela gosta da sensação de se sentir superior aos outros. Então, se ela bate no coleguinha, é porque ela gosta do poder que ela tem em humilhar. Ela gosta da sensação de subjugar aquela pessoa, aquele outro coleguinha. Então, pode ser que ela pegue e empurre os coleguinhas na hora de brincar, porque ela gosta de ver as crianças se machucando, ela gosta de se sentir superior. E aí, ela vai trabalhando essa característica no decorrer do crescimento dela. Então, isso pode tornando ela, ainda de criança, propícia a ser um serial killer. Além dessas características, tem a sensibilidade que se encaixa muito na falta de remorso. Na falta de remorso. Essa criança, ela não mostra o medo e o estresse dela no nível normal. E ela não possui a empatia, que foi o que a gente acabou de falar. Por exemplo, se ela vê que uma criança se machucou e por causa de uma coisa que ela fez, para ela tudo bem, para ela ainda melhor que alguém se machucou, por ela não afeta em nada aquilo que aconteceu.
Então, ela não sente. Então, se ela está fazendo algo errado, ela não sente o medo que uma criança normalmente sentiria. Ela não sente o remorso. Então, ela não tem essa sensibilidade que outras crianças teriam, outras crianças, adolescentes, adultos teriam para situações normais do cotidiano. Além dessas características, o ambiente em que essa criança cresce é muito importante para definir o caráter dela. Pode passar, Steph. A formação do caráter, ele ocorre até os 5 anos de idade. Então, se essa criança, durante a formação do caráter dela, sofreu abuso psicológico, mental, sexual, psicológico, físico e sexual, essa criança provavelmente vai sim, essa criança que já tem o fator biológico para se tornar um psicopata, pode ainda mais se tornar um serial killer. O que acontece? Essas questões ele trabalha na hora dele escolher a vítima dele. Isso aí torna ele ainda mais propício, mas se torna ainda mais claro no quesito dele escolher a vítima dele na sociedade. Como assim? Como Esté explicou, existem os tipos visionário, missionário, emotivo e sádico. Quando o serial killer ele é trabalhado no visionário e no missionário, o perfil fisiológico dele da vítima não vai influenciar. Ou seja, o que ele vai procurar pode ser que sejam vítimas ao acaso e sem um motivo aparente. No visionário, pode ser que ele queira só calar a voz que ele tem sem ter sofrido. Não, tá. Pode ser que ele só queira silenciar as vozes que ele tem sem ter sofrido nenhum tipo de abuso, então ele quer só calar a voz que ele tem na cabeça. E o missionário, ele pode não escolher o tipo dele fisiológico de vítima, porque ele só quer limpar o mundo de uma raça suja, daquilo que suja o mundo. Então pode ser que ele mate só mulheres, sem ter um padrão. Pode ser que ele mate só negros, sem ter um padrão, podendo ser mulher, criança, podendo matar crianças, homossexuais. Então, ele não busca um padrão fisiológico para a pessoa que ele vai matar. Só que essas características de abuso, elas influenciam muito nos tipos de serial killer emotivo e sádico. Por quê? O emotivo, ele gosta do fato de arquitetar aquilo que ele vai fazer. Então, ele gosta do processo, ele gosta de escolher, ele gosta de cuidar, ele gosta de conquistar. Então, ele gosta dessas fases. Normalmente, ele traça um perfil para essa vítima que ele quer trabalhar, como ele quer crescer com aquela pessoa. O perfil sádico, ele está extremamente ligado ao abuso que ele pode ter sofrido na infância, porque o sádico, ele cria um padrão simbólico, e nesse padrão, ele gosta de humilhar a pessoa, ele gosta de abusar sexualmente dessa pessoa, ele gosta de torturar, ele gosta de mutilar, ele gosta de fazer infinitas características em uma pessoa em que ele mostre o poder dele, em que ele se sinta superior. Então, pode ser que existe um serial killer e ele gosta de pessoas que são morenas, do cabelo comprido e franja, e olho claro. Então, ele busca essas vítimas, ele tortura, ele humilha, ele abusa sexualmente, ele faz tudo o que ele pode fazer. Só que estudando o perfil desse serial killer, tu descobre que na infância dele existia uma mulher morena, de cabelo comprido, franja e olho claro, que abusava dele. E ele não tinha poder nenhum nessa situação, podendo ser uma mãe, uma tia, uma irmã, um parente, um responsável, podendo ser qualquer mulher. Então, ele sofria isso na infância dele e não tinha nenhum poder sobre essa situação. Então, o que ele faz? Ele cria um padrão simbólico e começa a revidar aquilo que aconteceu na infância dele, dessa forma, se mostrando superior. Então, o que ele busca? Ele busca mostrar o poder que ele tem agora, que ele não tinha na infância. Pode passar isso. O serial killer, às vezes a gente acredita que ele já está exposto para a gente, que a gente vai conseguir olhar, encontrar e identificar. Mas não. Existem serial killers, principalmente o tipo emotivo, em que ele trabalha muito bem a vida que ele tem com a sociedade,
até o ponto em que ele conquista a vítima dele e mostra a verdadeira face dele. Então, pode ser que esse serial killer ele seja um indivíduo que tem bons amigos, que tem bons familiares, que manipula a situação a favor dele e que se dá bem com todo mundo que ele encontra, tem um bom emprego. E pode ser que ele conheça a vítima dele e se mostre essa pessoa maravilhosa, até o ponto em que ele manipula ela, subjuga ela e tem total controle sobre a vida dela e pratica aquilo que ele quer realmente praticar. E aí fica a pergunta de que onde é que estava essa pessoa o tempo todo, até o ponto em que ela chegou para fazer tudo isso com essa pessoa. Essa questão de ser uma boa pessoa com as pessoas ao redor, ser um bom indivíduo, ser um bom amigo, ser um bom familiar, tudo faz parte da máscara que ele cria para arquitetar aquilo que ele realmente quer, o objetivo dele. Então, o que ele faz? A gente até falou sobre isso no caso da Suzane, que ela tinha prazer nas etapas do plano. Então, essa questão dele ser um bom indivíduo, dele ser carinhoso, dele ser boa pessoa, são prazerosas para ele no decorrer do plano dele, até o ponto em que ele conquista e mostra a verdadeira face para a vítima. É importante lembrar que o abuso infantil, a influência genética, desequilíbrio químico na área cerebral, trauma, danos cerebrais, ou até querer corrigir injustiças, são questões que tu pode ir olhando desde a infância do indivíduo até o ponto em que ele se torna o serial killer. Então, é sempre bom que quando esses sintomas comecem a aparecer, pequenas características, podendo ser isoladas aqui ou ali, ou então até cotidianas, que essas características sejam trabalhadas o mais rápido possível com acompanhamento psicológico. Boa tarde. Então, o diagnóstico do serial killer, ele é feito após ele ser descoberto. E é feito um laudo psicológico por uma junta médica, ou mais especificamente, por um psiquiatra forense, que é feito. A interação com o serial killer, com a sociedade, não tem muita diferença. Por exemplo, na vida social dele, ele costuma criar vínculos, como a Samara falou, costuma criar vínculos e tudo isso, então acaba que as pessoas não percebem caso ele seja um serial killer ou não. Então, a interação com ele é uma interação normal, não tem nada demais. Às vezes pode acabar percebendo alguma coisa diferente nele, mas ele é uma pessoa normal, vive em sociedade comum. Já com o poder judiciário ou com o psiquiatra, os profissionais que estão trabalhando com ele, a interação que vai ter com o serial killer vai ser algo mais profissional para tentar descobrir o que fez ele fazer todo esse crime que ele fez, que ele ocorreu, após ele ter feito. Por algum motivo de algum distúrbio mental, alguma coisa assim do tipo. Então, gente, boa tarde. Agora, eu e o Marcelo, a gente quer trazer um caso prático, que é para a gente ter mais uma ideia do que seriam os serial killers. Eu consegui buscar junto na promotoria esse livro que vocês estão vendo na tela, e que eu estou com ele aqui em mãos, que fala sobre o caso dos meninos emasculados do Maranhão. É um caso que aconteceu aqui mesmo, na cidade de São Luís, e que chegou a ter repercussão global. Esse livro foi publicado pelo Ministério Público do Maranhão e ele conta com detalhes esse caso, que é um caso realmente que, quando a pessoa se aprofunda na história, que chega a ter o conhecimento, é um caso de arrepiar, são acontecimentos lamentáveis e que teve consequências sérias para o Maranhão. Pode passar, Esther, por favor. Esse livro, ele fala sobre Francisco das Chagas. Francisco, ele era um serial killer e ele reconheceu 30 assassinatos entre os anos de 1991 a 2003. Mas o Ministério Público apenas o acusou de 28 homicídios, já que 2 dos casos não puderam ser ligados diretamente a ele porque nunca foi achados corpos ou sequer
as ossadas das crianças que ele chegou a matar. Algo bom a se destacar é que todas as crianças que Francisco assassinou estavam na idade, assim, na fase da infância, pré-puberdade, numa faixa entre 11 e 13 anos de idade, exceto uma única criança que tinha apenas 4 anos de idade, mas essa criança era um caso meio que isolado, porque ela tinha uma ligação direta com Francisco. Ela era filha de uma cunhada que Francisco chegou a ter. O criminoso Francisco das Chagas, ele sempre se demonstrou muito manipulador durante os casos. Ele sempre se oferecia para ajudar nas buscas, ele saía com familiares das vítimas, ele convidava para procurar as crianças desaparecidas, tudo isso com o intuito de sempre levar as pessoas o mais longe possível de onde ele desovava os corpos, de onde ele deixava os corpos já das vítimas após ele ter cometido o assassinato. Como todo serial killer, ao cometer os seus crimes, ele costuma deixar a sua marca. Neste caso, Francisco, ao cometer o assassinato dessas crianças, ele primeiro matava as crianças com uma pancada na cabeça, para causar logo a morte. Em seguida, ele amputava os órgãos genitais dessas crianças, no caso, o pênis delas. E em alguns casos, ele arrancava o mamilo dessas crianças. Como os corpos das vítimas sempre eram achados muitos meses e alguns anos depois do acontecimento, nunca chegou a se comprovar se Francisco ele mantinha relações sexuais com as crianças, já que ele tinha esse ato de cortar e amputar as suas vítimas. Uma coisa que é especulada pelos cientistas e pelos pesquisadores do caso, que não chegou a ser comprovado, é que parte das vítimas que foram encontradas próximo à casa de Chagas, porque chegou a ter um caso onde parte das vítimas ele chegou a enterrar em sua própria residência. Foi encontrada lá partes que continham partículas de sal. O que chegou à conclusão que alguns peritos tiveram é que Francisco talvez ele pudesse ser um canibal, que ele comia suas vítimas que ele amputava. O psicólogo Carlos Leal, ao examinar Chagas na época do seu laudo, concluiu o seguinte: que ele tinha personalidade psicopática com homoerotismo fixado no infantil. Ou seja, o assassino é um psicopata com atrações eróticas por crianças do mesmo sexo. Francisco, apesar de ele ter sido acusado por esses 30 assassinatos, existia um segundo caso onde ele chegou a ser especulado na cidade de Altamira, no Pará, onde o modus operandi dos assassinatos das crianças, como membros genitais decepados e mamilo, batiam com os casos acontecidos aqui. Chegaram a especular que Chagas pudesse ser o assassinato, porque no momento em que ele se deslocou entre as duas cidades, tanto aqui no Maranhão quanto no Pará, essas datas batiam com a época dos desaparecimentos e dos homicídios dessas crianças. Mas, devido a inúmeros fatores, esse caso nunca chegou a ir para frente. Desse jeito, eles chegaram à conclusão que era uma seita maligna que agia naquela cidade, que era responsável pelo assassinato dessas crianças. Hoje, na cidade do Pará, tem pessoas responsabilizadas e cumprindo a pena por esses crimes. Uma coisa que é importante ressaltar é que, nesses casos, a maioria das crianças que foram vítimas de Chagas eram moradoras de comunidades carentes da cidade de São Luís e com famílias de extrema vulnerabilidade social, o que embasa mais uma vez a importância de que a nossa sociedade ainda é muito frágil e algumas famílias elas não conseguem ter um controle e o poder para ter uma proteção mais alinhada com as suas famílias. Esse caso ele repercutiu durante muito tempo e hoje Francisco das Chagas ele está preso desde 2004, quando saiu a sua primeira sentença. E ele está preso na penitenciária de Pedrinhas, aqui mesmo no Maranhão. E a sua pena totaliza 580 anos de reclusão, sem possibilidade de saída. Pode passar, Esther, por favor. Aqui eu só queria trazer uma amostra mais visual para vocês de que onde aconteceram os assassinatos.
porque esse caso ele trouxe várias repercussões. Um dos principais lugares onde Francisco chegou a agir aqui no Maranhão foi Paço do Lumiar, São José do Ribamar, Codó e nas regiões periféricas de São Luís. Como vocês podem ver esse mapa, ele tem uma base, digamos, histórica muito importante, porque nesse caso foi usado um GPS para triangular a posição de onde eram encontradas as vítimas e para tentar triangular e mostrar onde possivelmente agia Francisco das Chagas. Ao lado vocês podem ver partes de roupas, as ossadas das vítimas que foram encontradas. Tudo isso se encontra no livro das Crianças Emasculadas. E tem até o PDF na internet, caso vocês queiram ter um conhecimento maior. E é isso que eu tenho para compartilhar pelo momento. Obrigado. Boa tarde. Continuando a falar do Otávio, eu vou finalizar o caso dele, do Francisco das Chagas, e depois falar algumas curiosidades do caso internacional que repercutiu. A primeira denúncia feita a Francisco das Chagas foi feita pela irmã mais velha de uma criança, na qual a criança ter dito a ela que ia pegar Jussara com ele na mata e a partir daí não voltou mais. Além de testemunhas terem visto Chagas saindo do matagal com 2 bicicletas, dando a ele a primeira voz de prisão em dezembro de 2003. Seu julgamento foi feito em 2004, recebendo a pena inicial de 250 anos após ter confessado a morte de várias crianças, além de ter ajudado, como o Otávio disse, a polícia e mostrar onde os corpos estavam escondidos, que era em torno da sua casa e das cidades próximas. O que na maioria das vezes eles achavam apenas as ossadas, porque já estavam lá os corpos das crianças desde a década de 90, então se passaram 10 anos. Seu último julgamento foi feito em 2014, totalizando 580 anos de prisão pela morte oficial de 28 crianças, e com a suspeita não confirmada, como o Otávio falou, de no mínimo 10 no Pará, e ele foi condenado a todas as crianças por homicídio duplamente qualificado. Pode passar, Esther. Não, deixa aí. A negligência das investigações gerou no Brasil e no Maranhão um processo na OEA, nas Organizações dos Estados Americanos. E por intermédio dessa organização, as famílias das vítimas passaram a receber pensão vitalícia do Estado, pela fragilidade das suas famílias serem muito pobres. E a repercussão se deu pela denúncia feita por ONGs, né, que denunciaram o Brasil em 2001. Pela negligência policial ocorrida ao Maranhão, onde várias crianças teriam aparecido mortas e emasculadas no processo de investigação, que apresentava resultados satisfatórios. Ou seja, nessa época, antes de ter essa denúncia contra o Brasil e o Estado do Maranhão, a polícia tinha como arquivado o caso, ou seja, necessitava de uma averiguação mais profunda. E essa denúncia foi encaminhada a Washington em julho de 2001, e em setembro do ano, aceito pela Corte Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, o Brasil só a partir daí passou a receber uma pressão internacional, mas mesmo assim demoraria só 3 anos para capturar Chagas, e nesse meio termo ele já teria matado muito mais crianças. As autoridades não se mostraram somente negligentes, mas como também incompetentes, devido a esta falta de comunicação entre as políticas estaduais, tanto do Maranhão quanto do Pará. As ONGs, além de levar o fato ao conhecimento internacional, exigiram, junto ao Ministério da Justiça do Maranhão e do Brasil, a intervenção da Polícia Federal para que assim fosse elucidado o caso de vez. Agora eu vou falar sobre o acompanhamento jurídico na parte psicológica. Foi elaborado um perfil psicológico do tipo de indivíduo que cometeria esses crimes, esse assassinato em série das crianças, e foi comparado com o perfil de Francisco das Chagas. Concluiu-se que se tratava da mesma pessoa, como já foi dito. Agora eu vou falar algumas características interessantes que a Samara já falou, que a maioria dos serial killers, eles têm como consigo um costume de guardar troféus, entre aspas, dos seus assassinatos. Então, sempre que você ia na casa dele, como o Otávio falou, tinha parte de genitália das crianças, mamilos, às vezes dedos, orelhas. Então, ele guardava para si, como se fosse uma espécie de prêmio.
Francisco, no inquérito da polícia, ele dizia, quando ele ia buscar os corpos, que ele não costumava se recordar dos seus crimes, como se fosse um bloqueio do subconsciente dele, protegendo ele de ser acusado, digamos assim. O médico Hamilton Raposo traçou o perfil psicológico de Francisco como uma pessoa que apresenta psicopatia, como já foi dito, sem senso de autocrítica nem culpa. Pode passar. Aqui não, deixei. Agora eu vou ler aqui. Ó. Vocês veem ele aí sendo preso. E como vocês podem ver, a falta de preparação do direito penal brasileiro, de um modo geral, desde a fase de investigação até o cumprimento da pena na área prisional, é um tal desrespeito cujo ao Brasil a gente perdeu 42 crianças no caso dos meninos imaculados. Muito obrigado. Voltou para mim. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o caso do serial killer no Código Penal. Então, atualmente, nós não temos o termo serial killer no nosso Código Penal. O que nós temos é uma emenda constitucional do artigo 121, que fala sobre os crimes de matar alguém. Nós temos a emenda que fala, considera-se assassino em série o agente que comete 3 homicídios dolosos, no mínimo, em determinado intervalo de tempo, sendo que a conduta social e a personalidade do agente, o perfil idêntico das vítimas e as circunstâncias do homicídio indicam que o modo de operação homicida implica em uma maneira de agir, operar e executar. Isso que nós temos no nosso Código Penal a respeito de crimes de serial killers ou assassinos em série. Além disso, nós também temos o artigo 69, que ele fala sobre a acumulação da pena na reincidência de um caso, entendeu? Quando ele comete um ou mais crimes, e essa pena ela vai reincidindo e vai aumentando conforme a quantidade. Nós já chegamos a ter um projeto de lei, que era o projeto número 140, de 2010, do senhor deputado, não vou estar sabendo o nome dele nesse momento, mas esse projeto de lei, ele vinha falar que ele pegava o que é o assassino em série, só que ele estipulava a pena mínima de 30 anos em regime totalmente fechado e sem nenhuma possibilidade de apelo a benefício do réu. E até já foi julgado e atualmente está arquivado, já que tiveram alguns erros, mas alguns problemas constitucionais nesse projeto de lei. Certo. Graças a isso, os serial killers, quando são pegos, eles ficam em manicômios judiciários, que são tipo hospitais, prisão. Então, lá eles ficam sendo medicados e ficam lá por muito tempo. Como não tem ainda como uma solução terapêutica para mudar isso, e o nosso caráter ele é estabelecido entre 4 e 5 anos, e o caráter deles não foi estabelecido para ter sentimentos, empatia, remorso, tanto por questões biológicas, quanto por questões de lugar em que viviam, ou questões da formação do caráter, eles não conseguem ter essas melhorias no caráter, ou então essas pequenas mudanças. Acaba que eles ficam lá por muito tempo sendo medicados. E não são liberados de novo, porque o caso, ou quando isso aconteceu, de liberar um serial killer de novo na sociedade, acabou que ele foi cometer o ato novamente. Então, eles ficam lá por bastante tempo, até encontrarem uma forma de solucionar isso. Tá, umas coisas que não deu para adicionar, porque não fazia muito sentido adicionar no trabalho normal, então a gente fez essa aba aí de curiosidades. E uma curiosidade muito, muito louca é que na Idade Média e na Idade Antiga, era comum que os guerreiros que tinham esses 4 psicopatas poderiam matar adoidado para fazer uma chacina e aniquilar os inimigos. Uma segunda curiosidade é que as mulheres, elas não têm características fisiológicas para
para serem serial killers, diferente dos homens. E quando as mulheres são serial killers, acabam virando serial killers, elas acabam matando pessoas próximas delas, como filhos, maridos, ou vizinhos, ou alguma coisa do tipo. E um caso que foi famoso é da Viúva Negra, que ela matava os seus parceiros para conseguir se manter financeiramente com o dinheiro deles, que eles eram muito ricos. E aí, com o tempo, um longo período de tempo, ela foi matando vários e vários. E o terceiro é que, naquele caso dos meninos imaculados, houve a primeira utilização do GPS na resolução de crimes no Maranhão. É isso, gente. Obrigado. Foi isso. Obrigado, Espero gente. ter abrangido boa parte do que a senhora esperava do conteúdo. A gente pesquisou bastante, leu vários artigos, várias matérias para poder chegar no que a gente teve hoje. Obrigada. Obrigada, meninos e meninas. Gente, vamos lá. Eu até compartilhei um material com vocês, eu não sabia como que vocês iriam apresentar. Então, eu compartilhei o material com vocês, até para que vocês também pudessem conhecer outros casos, outras ideias, da onde é que surge, qual que é a diferença de um serial para um psicopata, se há realmente diferença, como é que a gente pode levar tudo isso em consideração. Eu não sei se vocês tiveram tempo e oportunidade para ler o material, senão não tem problema. Independente disso, algumas coisas que eu queria sinalizar para vocês do material que eu disponibilizei, é algo até que vocês já pontuaram, na literatura e até mesmo em caráter de definição, não há consenso entre os próprios profissionais que estudam sobre essas características comportamentais para poder fazer uma definição de conjuntos de comportamento, para delimitar e definir qual é o tipo de transtorno ou se há realmente transtorno ou não. A gente não tem um consenso. Então, não tem uma definição para dizer para vocês exatamente o que é serial killer. Entende-se como serial killer, de modo geral, uma pessoa que comete mais de um homicídio. E ela comete em sequência, homicídios em sequência. Não necessariamente alguns profissionais têm consenso de que esses homicídios eles se darão da mesma forma, mas há quem diga de que serial killer comete sempre os mesmos na mesma formatação. Por exemplo, quem é serial killer de mulher só vai realmente matar mulheres e assim sucessivamente. Então nós temos aí a diferença a divergência, na verdade, entre aquilo que pode ser de característica e o que não. No próprio material que eu disponibilizei para vocês, ele dá 3 características: quantidade, lugar e tempo. Não necessariamente ele vai fazer no mesmo lugar, mas pode ser que tenha o mesmo perfil de mulher, o mesmo formato de crime, se assim pode ser chamado, não sei. Mas tem, querendo ou não, uma sequência lógica daquilo que eles estão fazendo. Depois, vocês podem fazer uma leitura mais a fundo desse material. Eu, infelizmente, não consegui disponibilizar tudo, até porque o livro é muito grande, são mais de 500, na verdade, são 400 e pouquinhas páginas, então eu não conseguiria escanear e eu não achei ele em PDF para enviar para vocês. Antes de mais nada, com a aula de hoje, a gente finaliza o nosso segundo bimestre. Eu espero que vocês tenham tido sobre o filme que o William sinalizou e eu ainda não assisti. E eu também não conhecia. Eu espero que nesse segundo bimestre vocês tenham tido um bom aproveitamento. Na verdade, eu espero que ao longo desse semestre eu tenha conseguido trazer e mostrar para vocês a disciplina da melhor forma possível, para que vocês tenham tido a oportunidade de ter um bom aproveitamento da disciplina, conhecer o que a gente faz na psicologia jurídica,
Porque da importância de conhecer os diferentes tipos de transtorno, os diferentes tipos de comportamento e como que vocês devem se comportar aí a partir disso. Antes de mais nada, também gostaria de agradecer pela oportunidade de ter sido professora de vocês. Aprendi imenso com vocês. Foi uma oportunidade, no primeiro momento foi um desafio, até porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ter esse momento com ninguém do direito. A oportunidade que eu tive foi no início do ano participando de uma das bancas de algum dos colegas de vocês que já saiu, o que para mim foi um desafio no sentido de tentar entender o dialeto que vocês construíram entre vocês. Vocês utilizam assim alguns termos que para a gente que está de fora são termos difíceis, mas enfim, foi uma oportunidade que foi muito boa. E estar com vocês também foi uma oportunidade muito boa. Não sei se estarei com vocês no semestre que vem, mas independente disso, me deixo à disposição. Vocês sabem onde me encontrar. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos juntos. E eu espero que eu tenha conseguido finalizar essa disciplina da forma como vocês merecem e que vocês tenham tido um bom aproveitamento, certo? A segunda coisa que eu tenho para dizer para vocês é: estudem pelos slides dos colegas. Eu não estou fazendo a prova com base naquilo que eu teria dito em sala de aula. Não, eu estou fazendo a prova com base nos próprios slides que vocês me mandaram. Então, estudem os slides dos colegas, que é com base neles de que a prova estará organizada, tá? Semana que vem é a semana de prova. Eu espero que vocês tenham uma semana de provas maravilhosa. Aproveitem para descansar, para que vocês possam voltar a estudar com mais calma e tranquilidade, para que vocês tenham um bom aproveitamento do conteúdo de modo geral, tá? Alguém gostaria de comentar algo, fazer alguma pergunta? Professora. Oi. Então, primeiro, fala com a Alexandra para a senhora dar aula com a gente no próximo período, ia ser muito bom. Ai, meu Deus. Sério, eu gostei muito de trabalhar a psicologia jurídica, achei muito interessante de verdade. Salvou as quintas-feiras, que para a maioria aqui eu diria que não é fácil, devido à aula que antecede a sua. E é isso, e caso sobre o nosso trabalho, uma coisa que não estava incluso na nossa apresentação é só uma coisa que eu quero falar por mim mesmo. É porque Sim. Quem quiser ter um conhecimento a mais sobre o que é psicopatia, mas não é um conhecimento aprofundado, é uma referência, é que na Netflix tem um anime chamado Death Note, cujo protagonista ele é um serial killer. Então quem quiser, tipo, só saber o que é um serial killer e como ele age... Tava demorando, tá lá. Otávio. Mas é sério, gente, é bem bom, podem assistir, recomendo. Como é o nome dele, gente? Bota no chat para mim, por favor. Tá. Ele é uma ficção. É sobre um garoto que ele acha um caderno. E nesse caderno, o nome da pessoa que ele escrever e ele tiver em mente o rosto dessa pessoa, ela morre em 40 segundos de ataque cardíaco. Então ele começa a desenvolver um complexo de messias e ele acha que ele tem o poder de expurgar todas as pessoas mais do mundo que ele julga mal. Então ele começa a matar todas as pessoas que se opõem a ele, ele se autodenomina o Deus do Novo Mundo e as pessoas começam a endeusar mesmo ele, chamam ele de Kira, que é o inglês de serial killer, que eles chamam no Japão, e assim desenvolve a história. É bem curta, só tem uma temporada. Tá. Vou dar uma olhada. Obrigada, Otávio. Alguém mais? Professora, a gente só queria agradecer a senhora por ter sido nossa professora. Foi muito bom. Imagino. Pois é, tipo, eu falo por mim, mas acredito que falo por boa parte dos nossos colegas, que psicologia jurídica foi uma das melhores matérias desse período. Com certeza uma das melhores de discutir, de comentar, de ter o prazer de estar na aula. Ai, gente, que bom. Ai, esses dias, olha, eu já tô assim, tudo eu choro, eu tô muito sensível, mas a gente tá de boa. Então isso é um adeus.
Sobre a fala do William e ter o local de fala garantido, eu não sei, assim, se isso faz parte da nossa profissão ou se eu acabei usando isso da nossa profissão e também trazendo isso muito em consideração. Eu preciso considerar que vocês são indivíduos que têm opiniões e que precisam ter oportunidade de fala. E em muitos momentos das nossas discussões, as oportunidades de fala que vocês tiverem, eu acho que foi importante para vocês como pessoa. Ontem eu estava refletindo muito assim sobre esse segundo semestre, no quanto que vocês de alguma forma evoluíram. Vocês evoluíram e às vezes nem pensam que evoluíram, mas evoluíram. Estão tendo a oportunidade, eu espero que tenham a oportunidade de, com essa disciplina, olhar para pessoas com um olhar um pouco diferente, no sentido de se colocar no lugar dela. Hoje de manhã, eu estava numa supervisão e a supervisão foi um pouquinho diferente, porque a gente da psicologia tem condições de fazer atendimentos em locais diferentes. E na ocasião, a gente estava com uma criança autista na praia, e quando ela começou a apresentar a ecolalia, que são as falas verbais, tinha uma mesa do lado que começou a olhar para ela com uma cara muito estranha. E isso me causou um certo desconforto, porque isso prova ainda mais do quanto a gente tem essa questão do preconceito muito arraigado, de olhar para o outro diferente, como realmente sendo diferente e como sendo... e como ter medo dele. Não sei se essa é a palavra, mas, de fato, o que aconteceu hoje de manhã com essa criança em específico me marcou, e justamente hoje, no dia da deficiência. E aí, eu fiquei me lembrando muito de uma entrevista que eu dei na semana passada, e eu me lembro da jornalista perguntar: Thalita, TEA tem cura? Na verdade, TEA não tem cura e não vai ter. Quem precisa se curar é a sociedade. Nós precisamos nos curar porque a expectativa de cura é muito mais na sociedade. E da gente procurar entender de que a deficiência ela é social e não individual. E tenham isso muito na mente de vocês. A deficiência ela é social e não individual. Quem torna o outro ainda mais diferente somos nós. E deficientes, digo mais, somos nós por não conseguirmos lidar com a deficiência do outro. Eu espero que vocês terminem esse segundo semestre de 2020 sendo pessoas muito melhores do que vocês já eram. E que vocês possam ajudar e ter uma carreira brilhante. Porque vocês têm um futuro muito... vocês têm um futuro muito promissor. Vocês são uma turma que eu até comentei com outros colegas. Eu falei, gente, os meninos, apesar de serem muito novos, pela idade que vocês me disseram logo no início da disciplina, eles têm uma propriedade de fala. Eu não tinha comentado, mas na primeira discussão que nós tivemos de livro, o Otávio trouxe uma análise de um livro e a forma como ele mostrou que ele leu o livro que me chamou a atenção. E fazendo uma experiência a partir da experiência que ele me trouxe, eu pude ver o quanto a gente tem um bom aproveitamento de uma leitura a depender da forma como a gente faz. Então, é para deixar muito claro para vocês que a minha profissão ela é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu estou aqui para ensiná-los, vocês também estão para me ensinar. Vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês. E eu acho que muito mais eu aprender com vocês do que vocês aprenderem comigo. Justamente para que vocês possam ter essa oportunidade de construir o próprio conhecimento de vocês da melhor forma possível, tá? Mais uma vez, eu agradeço por estar com vocês nesse semestre. Não sei, mais uma vez, digo para vocês do fundo do meu coração, não sei se continuaremos juntos ou não. Vai depender aí das disciplinas que nós teremos no semestre que vem, que a gente ainda não sabe, mas que vocês possam ter umas férias maravilhosas, que vocês possam ter a oportunidade de descansar e de buscar ainda mais por conhecimento, para que isso vá agregando cada vez mais vocês, tá? Pode crer. É isso, gente. Muito obrigada. Aproveitem o final de semana de vocês. Divirtam-se. Estudem para a semana de prova.
Tchau, professor. Tchau, Nós gente. temos Boa você tarde. também. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Tchau, próximo. Tchau.